Bom dia, irmãos. Uma alegria poder estar com você aqui mais uma vez na nossa EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Nesse primeiro domingo de julho, iniciamos mais um novo trimestre, com ele um novo estudo que vamos estudar nesse trimestre, agora com a revista Compromisso. E o estudo vai ser baseado no Sermão do Monte, que está lá no capítulo de 5 a 7 de Mateus. Nosso estudo ele foi desenvolvido pelo pastor José Vidigal Queiroz, que é membro da Primeira Igreja Batista de São Luís, e é professor também no Seminário Teológico Batista do Maranhão, ensinando teologia sistemática, homilética e exegese bíblica. Ele vai nos conduzir nesse trimestre no estudo do Sermão do Monte, dentro do capítulo 5 a 7 de Mateus. Um novo estudo, um novo crescimento. E como quero começar dizendo que nós vivemos hoje num momento de muitos avanços tecnológicos. E a palavra upgrade tem sido usada amplamente no sentido de atualização. É isso que veremos nesse trimestre. A lei foi dada a Moisés, né? E Jesus, ele começa o seu ministério ensinando as bem-aventuranças. Isso é um upgrade, né? Teremos então esse desafio pela frente, assimilar e colocar em prática os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, que podemos traduzi-lo como esse upgrade, um aprimoramento e um crescimento na área espiritual. E hoje, nosso primeiro estudo está dentro do capítulo 5, de 1 a 12, o caráter cristão. Vamos estudar sobre isso, no capítulo 5, de 1 a 12, sobre o caráter cristão, que é o nosso primeiro estudo do Sermão do Monte desse trimestre. E a minha oração, meus irmãos, é que a palavra de Deus nos ajude a enxergar como Jesus deseja formar o caráter dele em nós, que não é sobre a nossa aparência de crente, não é sobre a religiosidade e não é sobre o esforço que você e eu fazemos para sermos melhores. Não é sobre isso. É sobre uma transformação de dentro para fora. É isso que o Sermão do Monte vai nos ensinar. É isso que Jesus quer nos ensinar através do Sermão do Monte. Vamos orar então para que nós comecemos o nosso estudo. Quero te desejar muito boas-vindas nesse domingo de estudo. Deus amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pela noite, pelo novo dia. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão, pela tua palavra, Senhor, que é viva e que se renova todos os dias, ó Pai. E também pelas tuas misericórdias que têm nos acompanhado, têm nos sustentado, renovado as nossas forças todos os dias, como a tua palavra nos diz, Senhor, que as suas misericórdias, elas são renovadas sobre a nossa vida em cada manhã. Muito obrigada por isso, Senhor. Agora, Deus, eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão lá do outro lado, pela tua palavra que será estudada, Senhor, que ela alcance aquilo que o Senhor deseja, Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e ela faz aquilo que precisamos. Que possamos entender o teu propósito, que possamos buscar o teu propósito, que possamos viver o teu propósito, Senhor, que possamos ser moldados como a tua palavra nos ensina pelo teu Espírito, Senhor, para que vivamos como cidadãos do reino dos céus, Pai, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. E que o seu caráter possa ser moldado em nossas vidas todos os dias, para que possamos ser transformados. E com essa transformação, Senhor, transformarmos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam ser alcançados pela tua graça, pelo teu perdão
e pelo teu poder. E a sua palavra, Senhor, ela nos ensina isso todos os dias. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, dê-nos a inspiração do teu Espírito, Senhor. Nos transforme dia a dia, para que sejamos canais de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Fala-nos através da tua palavra, use a nossa voz, conforme o teu querer, não por nós, Senhor, mas pelo que tu és. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós declaramos o teu amor, nós declaramos que o Senhor é nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que amamos e que recebemos como Salvador e Senhor de nossas vidas. Então, usa-nos para que o teu nome seja glorificado, não só agora, mas sempre, Pai. Abençoe os meus irmãos, mais uma vez eu te peço. Abençoe a nossa igreja, Senhor, a vida do nosso pastor, a vida da nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, irmã Esther Dutra. Abençoe a nossa escola dominical, cada professor, Senhor, a vida de cada aluno que estão presentes ou ausentes, Senhor, por algum motivo de enfermidade, de problemas, que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Muito obrigada, Deus, por esta oportunidade. É isso que eu te peço, te agradeço, não porque eu mereço, Senhor, mas é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Então, meus irmãos, eu quero começar como podemos entender esse contexto sobre quando Jesus sobe ao monte para ensinar. Isso tem um simbolismo muito forte. Assim como Moisés subiu ao Sinai para receber a lei, Jesus sobe ao monte para revelar o verdadeiro espírito dessa lei. Ele não traz uma nova lei, mas ele interpreta com muita autoridade aquilo que o Pai já havia revelado. Lá em Deuteronômio 18, versículo 15, nós vamos ver a promessa de um grande profeta. E aí, o autor está falando que o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Moisés tinha profetizado esse profeta. Deus levantará um profeta como ele. Ele foi o profeta que levou a lei ao povo. E ele disse que Deus levantaria um profeta como ele, que levaria também a lei ao povo. Então, quando Jesus começa a ensinar com autoridade, a curar os enfermos, a perdoar pecados, Jesus mostra que esse profeta é ele. Esse profeta sou eu, Jesus diz. E ele fala que ele veio para cumprir a promessa. Lá em Mateus 5,17, Jesus deixa isso muito claro. Vamos abrir rapidamente a nossa Bíblia em Mateus 5,17, que fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim, mas vim para revogar. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então ele deixa muito claro que ele veio para cumprir a lei. Ou seja, Jesus ele veio para levar o verdadeiro propósito da lei, que é um coração justo, que é um coração misericordioso, um coração sincero diante de Deus. Jesus, ele não ensinava como os mestres daquela época. Não, ele dizia: eu, porém, vos digo. Então, isso mostrava que Jesus falava com autoridade própria. Ele não só explicava a palavra. Jesus, ele era a palavra. E tudo que ele ensinava, ele também vivia. Lá em João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, nós vamos ver Jesus o apóstolo falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 ele fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus não veio só falar de Deus. Ele é a revelação viva de Deus. Ele é a revelação viva de quem Deus é. Jesus, ele é a palavra humana, andando no meio do povo,
cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, ele não chamava o povo só para obedecer à lei, mas ele chamava o povo para viver uma vida nova com ele, uma vida do reino, uma vida moldada pelo Espírito. No mesmo livro de João, capítulo 10, versículo 10, nós vamos ver João falando. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, ele diz que ele veio trazer uma vida, e uma vida com muita abundância. Também no capítulo 3 de João, do mesmo livro, versículos 5 e 6, nós vamos ver Jesus falando. E a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode viver o reino de Deus. E respondeu-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele fala sobre um novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus nos chama a nascer de novo para uma vida transformada pelo Espírito, não só para seguir seus mandamentos externos. Por isso também Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, nós vamos ler assim, pois de todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo reforça que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus, ele quer nos conduzir para essa vida nova, guiada pelo Espírito, com um caráter que reflete o seu reino. Ele não chamava o povo para obedecer às regras. Não. Ele chamava o povo para viver uma vida nova, uma vida do reino, uma vida moldada pelo Espírito Santo de Deus. E aí o autor, pastor José, ele nos convida, no segundo tópico, como que é o credenciamento dos súditos do reino. No início do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, Jesus apresenta o credenciamento dos súditos do reino de Deus. No início do sermão, no versículo 3. Ele não começa o seu sermão com mandamentos. Não. Ele começa com bênçãos. E no versículo 1, nós lemos assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Ele declara bem-aventurados no versículo 3, quando ele começa a discursar o seu sermão. Essa palavra, bem-aventurados, no original, quer dizer felizes, quer dizer aprovados por Deus. Mas não é uma felicidade comum. É a alegria de quem vive em comunhão com o Senhor. Esses bem-aventurados são pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas cheias de misericórdias. Não são os poderosos do mundo, são os que foram transformados por dentro. E é isso, então, que credencia alguém como um cidadão do reino dos céus. Um coração moldado por Deus. E aí nós vamos ver nas bem-aventuranças Jesus revelando o verdadeiro caráter, cristão. Versículo 3, como nós vamos ver aí.
Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou os pobres de espírito, em outras versões, que são aquelas pessoas que reconhecem a sua total dependência de Deus. Começa por aí. A pessoa começa a esvaziar-se de si mesma. E ela reconhece que ela necessita de Deus cada vez mais. Então, ela se torna obediente à voz de Deus. O versículo 4 bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram pelo pecado, aqueles que choram pela injustiça, pelas dores do mundo. Então, Deus promete o consolo para essas pessoas, para esses corações sensíveis. Então, os que choram são aqueles que têm uma sensibilidade pelas dores, pelo seu pecado, reconhecendo que é pecador, que precisa ser moldado por Deus. E aí, Jesus promete que essas pessoas serão consoladas. Versículo 5 nos diz que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso? É ser submisso. São aquelas pessoas que não vivem de briga, são os que confiam na justiça de Deus. Eles confiam que a sua herança virá do alto, não de seus próprios esforços, né? Eles demonstram autocontrole, eles demonstram submissão. O versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É gente que não se conforma com o mal. É gente que deseja viver em santidade. É gente que quer ver o reino de Deus sendo manifestado. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. São aqueles que são obedientes. São aqueles que têm o desejo de ouvir e de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas que têm fome e sede de justiça, elas serão fartas. São felizes e serão fartas. Bem-aventurados são os misericordiosos. São aqueles que têm compaixão, porque eles alcançarão misericórdia. É praticar a fé para ir ao encontro das necessidades dos outros. É saber perdoar, é saber acolher, é recomeçar, porque eles receberam a misericórdia. Então agora eles repartem também a misericórdia. Bem-aventurado, versículo 8, os limpos de coração. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração, aqueles que buscam a santidade. Irmãos, não é uma perfeição moral, os limpos de coração, mas é a integridade, aquilo que você faz que ninguém vê, mas Deus vê. Um coração que é sem máscara, é um coração inteiro diante de Deus. Acabamos de terminar um trimestre estudando sobre a história de Jó, lá em todos os seus capítulos, 42 capítulos do livro, falando sobre a vida de Jó, e Deus apresenta ao diabo Jó como um homem íntegro, um homem que que era limpo de coração. Então, é isso que Deus deseja de nós. Não é uma perfeição moral que os outros veem, mas que Deus lá olha para dentro de nós e vê que nós somos essas pessoas. Bem-aventurado também são os pacificadores, no versículo 9. Né? Esse é o retrato que Jesus tirou de como ele deseja que nós sejamos. Bem-aventurado são os pacificadores. O que são os pacificadores, meus irmãos? São aquelas pessoas que são reconciliadoras, são aquelas pessoas que constroem pontes, são aquelas pessoas que levam reconciliação, são aquelas pessoas que promovem a paz. E Jesus fala que eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é ser pacifista, não é levantar uma bandeira por algo. Não, é você promover, você ser um promotor de reconciliação, um promotor de paz, um promotor de bênção, né? Porque você será chamado filho de Deus.
E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. O que será perseguidos por causa da justiça? São aquelas pessoas comprometidas com o reino de Deus. São aquelas pessoas que se mantêm fiéis, mesmo sobre a oposição. Porque viver esse caráter incomoda. Então, Jesus está falando que aqueles que são comprometidos, perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados perseguidos é uma lealdade firme que não pode ser quebrada de jeito nenhum, né? Jesus diz então: alegrem-se, porque a recompensa de vocês está nos céus. Repare, irmãos, que tudo isso não é um checklist de virtudes, não. Não é um checklist para você tentar cumprir sozinho isso aqui. As bem-aventuranças, elas são um retrato daquilo que o Espírito Santo quer formar em nós, em você e em mim. Elas mostram o caráter de Jesus Cristo sendo gerado em nós, dentro do nosso coração. É uma jornada espiritual onde cada bem-aventurança, ela prepara o caminho para a próxima. Por exemplo, no versículo 3, bem-aventurado os humildes, quer dizer, aquela pessoa que reconhece que é pecadora e ela se arrepende e se encontra com Jesus. Aí Jesus diz, quando você faz isso, você se arrepende, reconhece Jesus como seu Salvador, você vai receber o céu, porque delas é o reino dos céus. E aí você começa a ser moldado pelo caráter de Jesus. E aí a segunda bem-aventurança é aqueles que choram. Choram por quê? Pelo pecado, né? Choram por quê? Choram pela injustiça. Então, você vai tendo um upgrade, irmãos. Vai tendo uma transformação diária. Essas são uma construção de dentro para fora, feita na comunhão com Jesus. São as verdadeiras credenciais do reino sendo moldadas na sua vida diariamente, apontando para um coração rendido e moldado por Deus. As bem-aventuranças, elas são esse retrato da vida de Jesus vivida em nossa vida, de maneira que somos transformados dia a dia nessa jornada, não sozinhos, né? Elas são como um espelho. Elas não são um peso. Eu tenho que ser misericordioso. Não. Elas são um espelho do que Cristo é para que nós sejamos também. Elas são um convite para que você seja moldado dia a dia através dessas beatitudes, dessa ordenança que Jesus tem nos dado. São um retrato para uma vida cheia do Espírito Santo. Não é viver isso sozinho, como eu já falei, mas é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós passo a passo. Quanto mais caminhamos com Ele, mais parecido com Jesus nós nos tornaremos. O apóstolo Paulo, ele explica isso muito bem lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, irmãos. Vamos ler rapidamente o que Paulo quer falar nessa carta de Gálatas 5, 22 e 23. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, quer dizer que o caráter cristão não vem do esforço humano, mas da ação do Espírito Santo em nós. Também em Filipenses 2:13, Paulo também vai dizer
porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo que nós não estamos sozinhos. É Deus quem faz a transformação acontecer na nossa vida. E ele completa lá em 2 Coríntios 3,18, dizendo que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor e pelo Espírito. Quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais transformados nós somos, mais parecido com Ele nós nos tornaremos. Por isso que é possível viver as bem-aventuranças. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós e vai nos formando dia a dia. Ele vai formando em minha vida e na sua o caráter de Cristo dentro de nós. E aí, meus irmãos, vem uma pergunta para nós. Qual destas bem-aventuranças mais te desafia hoje? Qual delas mais desafia a minha vida? Será que é ser manso? Será que é ser promotor da paz? Será que é ter fome e sede de justiça? Será que é perdoar? Qual será? Seja qual for, Deus está pronto para continuar o trabalho no seu coração e no meu. Viver esse caráter, irmãos, é possível. É possível porque ele começa com uma comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, agindo em nossa vida todos os dias. Lá em João 15, no versículo 5, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A comunhão com Cristo é a base de estar ligado à videira. É ter uma relação contínua com Jesus. É Jesus que gera em mim o fruto do caráter. É Ele que gera. Também, Paulo, lá em Gálatas 2,20, diz que ele já foi crucificado com Cristo e já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Então, quando nós temos comunhão com Cristo, ele vive em nós e molda quem somos. E aí o nosso caráter, ele passa a refletir o caráter de Cristo. Viver o caráter de Cristo não é uma meta inalcançável. É uma jornada de fé, de comunhão diária, de dependência com Deus e com o Espírito Santo. Ele vai nos transformando com muita paciência e com todo o poder. E o nosso autor, ele faz uma citação de F. Bruce, que diz que a lei de Moisés, ela começou com os mandamentos, mas o reino de Deus, o reino dos céus, ele começa com promessas. Ele começa como uma felicidade. Você será feliz, você será bem-aventurado se você praticar essas atitudes. Então, o caráter cristão, ele não vai nascer do meu esforço humano, mas ele é a obra da graça de Deus em nós. Nós somos transformados porque Cristo vive em nós. E quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais a gente caminha, fica mais parecido com Ele, mais a gente se torna parecido com Ele. E a nossa vida, então, vai sendo moldada pela presença de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero convidar você a se permitir ser moldada pelo Espírito de Deus, vivendo o reino de dentro para fora e deixando que o Espírito Santo vá moldando, transformando o caráter dele em nós, para que o nome de Deus seja glorificado e para mostrar, ao mundo que nós somos súditos de um rei, do Rei Jesus. Que nós possamos praticar isso, viver o reino de dentro para fora. Esse é o convite de Jesus para a nossa vida. Então, irmãos, eu quero lembrar que nunca é tarde para nós renovarmos o nosso compromisso de cidadão dos céus. Jesus nos dá todos os dias a oportunidade de vivermos uma comunhão verdadeira com Ele para a glória dele. E eu quero encerrar aqui
agradecendo a você porque esteve conosco até aqui. Agradecer também ao nosso pastor Kleibel, a nossa querida irmã Esther Dutra, nossa diretora. Agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui mais um domingo, estudando essa palavra tão preciosa. Que nós possamos buscar esse caráter, né? Viver esse retrato. Jesus refletindo em nós o seu caráter todos os dias para a glória dele. Vamos orar para encerrarmos. Pai amado, Deus querido, muito obrigada, Deus, pela oportunidade mais uma vez de falar contigo nesta manhã e de estudarmos a tua palavra. Que ela possa cumprir aquilo, Senhor, que o Senhor tem desejado para nossas vidas. Que possamos ter a nossa vida, o nosso caráter moldado pelo teu Espírito, Senhor, vivendo como cidadãos do reino dos céus, sendo transformadores, ó Deus, na vida de outros, fazendo refletir, Senhor, a tua imagem, a tua semelhança, para que os outros vejam a tua glória em nós. Dá-nos um domingo feliz, Senhor, na tua presença. E, sobretudo, nos ajude a recomeçarmos todos os dias e a sermos transformados pelo poder que há em ti, Senhor. Fica conosco, dá-nos a tua graça. Abençoa os meus irmãos que estão lá do outro lado, acompanhando atentamente esse estudo. Sustenta-os, fortaleça-os, dá a tua graça sobre a vida deles. É isso que eu te peço, te agradeço, não porque mereço, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Bom domingo a todos.